Salve, salve, seguidor ligado no portal Massa News. Seja bem-vindo a mais um Massa News Entrevista. Eu sou o Gabriel Sartini e a gente vai falar hoje sobre carreira e recolocação. Para falar desse assunto, eu tenho aqui no estúdio, no nosso estúdio Aquário, aqui do Massa News, a psicóloga e especialista em carreira e recolocação e colunista do portal Massa News, Thaís Targa. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. A Thaís, que já é colunista, já tem alguns textinhos publicados. Toda sexta-feira um conteúdo novo, um conteúdo especial que ela traz pra gente, para ajudar quem está buscando a sua recolocação no mercado. E eu já começo o nosso bate-papo hoje, Thaís, perguntando para você exatamente, quando a gente fala em recolocação, o que significa isso? A recolocação é quando eu quero trocar de emprego, eu quero trocar de área. O que significa esse termo para a gente abrir a conversa para todo mundo entender sobre o que a gente vai falar? É um reposicionamento profissional, seja para você trocar de emprego, seja você, de repente, estar em situação de desemprego, ou mesmo quando você quer trocar de área. Você procura uma outra oportunidade de trabalho, você procura um emprego novo. É a busca por um novo emprego. É a busca por um novo emprego, uma movimentação no mercado. E você tem sentido, a gente recebeu há algumas semanas, acho que você conhece a Gisele Suardi, né? Sim, sim, admiro muito o trabalho dela, inclusive. Ela vai também, uma das nossas colunistas, vai falar de empreendedorismo feminino, e ela comentou comigo naquele dia, ela não tinha nenhum dado estatístico, eu também não vou te pedir nenhum dado estatístico, mas ela comentou comigo naquele dia que ela percebeu que durante a pandemia, além de muitas mulheres começarem a empreender, muitas mulheres também buscaram essa recolocação, buscaram mudar de área, trocar de emprego. Você sentiu isso também depois desses 2 últimos anos? A gente ainda está na pandemia, mas a gente, né, trata como se já tivesse acabado. Você sentiu isso também? Você sentiu essa mudança no perfil? Sim, até tem um grande movimento hoje que é a grande resignação, que começou nos Estados Unidos, se fala muito nisso, e muitos profissionais hoje, por ficarem em casa durante a pandemia, tiveram a oportunidade de repensar o seu trabalho, a sua vida e tomar algumas decisões. E dentre essas decisões, tem muita gente hoje que não quer mais trabalhar presencialmente, que quer trabalhar em home office. Então, ou estão buscando um novo trabalho, pediram demissão, e muitos profissionais estão, inclusive, abrindo mão de salários, benefícios e estão buscando aí uma recolocação numa empresa onde se possa trabalhar em home office. Eu acho um movimento que ainda é cedo para a gente traçar um diagnóstico de mercado. Dizem alguns que já tem muito arrependimento de profissionais que pediram e deixaram tudo, mas acho que é um grande avanço, porque pela primeira vez o brasileiro está escolhendo melhor, não está agindo por impulso, não está usando de tanta impaciência ao buscar um novo trabalho. Então isso é importante porque você fica em casa 2 anos durante a pandemia, de repente você chega à conclusão que você não precisa mais ter 2 carros. Você chega à conclusão que você pode colocar seus filhos na escola meio período, eles não precisam ir o dia todo. Você remaneja aí suas despesas. De almoçar fora, você passa a almoçar em casa e passa a gostar muito desse estilo de vida. E de repente a gente volta para o novo normal e você quer manter aquela vida que você construiu durante a pandemia. E para isso, muitas movimentações ainda vão acontecer. Pela primeira vez, o brasileiro está colocando na conta o salário emocional, que é muito mais do que uma carteira de benefícios, é muito mais do contra-cheque que você recebe no fim do mês, mas é como você sente, aqueles ganhos que a gente não consegue dimensionar. Quanto custa você ter a condição de conviver mais com a sua família? Quanto custa você ter condição de acompanhar melhor os seus filhos, levar e buscar na escola? Isso não tem preço. E isso está entrando na conta, sabe, Gabriel? Salário emocional. Isso. Gostei do termo, não estava familiarizado com Sim. ele. Mas muito interessante isso. E é uma das mudanças, né, que a pandemia trouxe, né, nesse sentido. Bom, vamos voltar para o foco aqui. Tanto nas suas colunas, né, no Massa News, quanto no seu Instagram, que a gente já vai chegar lá no momento do merchan,
Mas tanto na sua coluna quanto no seu perfil no Instagram, você dá muita dica para quem está buscando a recolocação, né? Para quem está buscando esse reposicionamento. Um monte de vídeo, tem os podcasts, os cortes dos podcasts, os reels que você grava. E claro que tem muitas situações específicas, mas para a gente voltar no assunto da recolocação, qual que seria aquela dica de ouro que você poderia dar, que se aplica em todos os casos, independente de quem quer trocar de área, trocar de emprego? Qual que é aquela dica que você dá para a pessoa começar a pensar nisso? Olha, procurar emprego dá muito trabalho. E tem gente que acha que assim, eu vou disparar o meu currículo aí para umas 100 pessoas, espero e vou ver o que acontece no mercado. E consistência é a chave do seu sucesso para a sua recolocação. Então, o que é consistência? Você agir todos os dias em direção ao seu objetivo. Então, o profissional que está em recolocação, se ele tiver a disciplina e a consistência de agir todos os dias e ter uma estratégia na busca, ele tem muito mais chance de sucesso. E quando eu digo consistência para você fazer o seu currículo. Fazer currículo não é uma coisa simples, não é em 2 horas que você vai terminar. E consistência para você pesquisar vagas e editar o seu currículo em função de cada vaga que você se candidata. Consistência para você parar aí 1 hora por dia e pesquisar oportunidades na internet. Consistência para você marcar cafés, almoços, conversar com pessoas que possam te ajudar na recolocação. Consistência para você ter um perfil ativo no LinkedIn, que é a rede social profissional, para quem está buscando um novo trabalho, para quem quer mostrar o seu potencial para o mercado. Então, consistência é a chave do negócio. Informação hoje a gente tem. Se você for no meu canal do YouTube, na minha conta do LinkedIn, no meu Instagram também, todo dia vai ter material novo, tem vídeo, tem texto, tem podcast que é só áudio. Então, a consistência de você consumir todo esse conteúdo e colocar tudo isso em prática e colocar em prática diariamente. E o profissional que às vezes está em situação de desemprego, às vezes ele é visto como alguém disponível. Então, vamos pintar a casa? Quem que vai me ajudar? Chama o José ali, que o José está desempregado. Daí vai o José, veste a roupa, deixa o computador, deixa às vezes até de atender o telefone dele, que vai ser chamado para uma entrevista, e às vezes o recrutador não liga novamente, para ficar o dia inteiro lá pintando a parede. Então, você precisa ter essa disciplina e, inclusive, conversar em casa. Falar, olha, a gente está entrando numa fase diferente, eu vou acordar, vou me vestir, vou me arrumar, vou passar 4 horas buscando um novo trabalho e depois eu estou disponível para você. Eu estou em processo de recolocação. Eu, inclusive, Gabriel, proíbo os meus clientes de usar o termo desempregada, desempregado, tá? Por quê? Porque você está dizendo, você perde sua identidade. E o profissional que está em recolocação é um profissional que continua engenheiro, continua assistente financeiro, continua operador de produção, continua gerente de marketing, ele não perde sua identidade. Então, é um profissional em recolocação. E um profissional em recolocação, ele age todos os dias. Todos os dias ele trabalha muito seriamente para se reposicionar no mercado de trabalho. Então, a palavra-chave, a dica de ouro é consistência. Consistência. E disciplina também com estratégia. Disciplina com estratégia, eu até ia perguntar para você como montar essa estratégia, né? Que tipo de estratégia, mas acho que você já destrinchou bem o assunto, né? Que é justamente criar essa rotina de como você vai buscar essas novas oportunidades. Muito legal. Você falou de currículo, né? Você falou que um bom currículo você não faz em 2 horas. Claro, todos esses conteúdos, a gente tá adiantando muitas coisas que você ainda vai tratar na sua coluna, muitas coisas que já estão nas suas redes sociais também. Mas qual que é a importância do currículo hoje, sendo que a gente tem um perfil no LinkedIn, a gente pode ter um portfólio, alguma coisa assim, mas o currículo, ele ainda é a porta de entrada para uma empresa, né, para um setor de RH, ele precisa tá perfeito, né? Sim, e o currículo, na verdade, o currículo é todo o texto que você usa ou no LinkedIn,
ou nos sites de busca de emprego. É a maneira que você organiza o seu histórico profissional. Então, quando eu estou falando de currículo, eu estou falando de tudo isso. Então, é importante você ter, sim, um documento onde você vai registrar qual que é seu objetivo profissional, ter os seus dados de contato, ter também ali a sua formação, o seu histórico profissional, o resumo das suas qualificações. E um currículo bom é um currículo que te leva para a entrevista. E para o currículo te levar para a entrevista, você precisa trabalhar com palavras-chave dentro do currículo, porque hoje você entra nas empresas, nos sites de busca de emprego, você vai ter que driblar a inteligência artificial. E a inteligência artificial vai olhar muito o match da posição, dos requisitos e aquilo que está escrito no seu currículo, aquilo que você digitou ali no site, só que você não vai digitar do zero toda vez que você for se candidatar. Você vai pegar o seu currículo, vai copiar e colar e transportar, inclusive para o LinkedIn e para esses sites de busca. Então, você precisa trabalhar com essa inteligência. Então, se a vaga está lá pedindo uma série de requisitos, essas palavras precisam constar no seu texto, precisam constar no seu currículo. E eu fico arrepiada, fico até, nossa, possessa quando chega alguém e fala, ai, currículo só pode ter uma página. O profissional tem 20 anos de experiência, tem uma super experiência e me faz um currículo de uma página, cadê as palavras-chave? E daí o que acontece? Ele não é chamado para as entrevistas porque ele não passa nos filtros iniciais da inteligência artificial. Então, um bom currículo, ele tem texto, claro que não é para exagerar, não é um currículo de 5 páginas, mas um currículo de 2 páginas vai muito bem. Mas é um currículo que traz essas palavras, traz a sua formação. Tem gente que se forma, Gabriel, e esquece de atualizar o currículo. Então, daí tem lá, administração de empresa, incompleto. Inteligência artificial vai barrar, porque está pedindo formação superior completa. E por essa questão dentro do currículo, o currículo não passa nos filtros e não vai na entrevista. Então, você precisa de muita atenção na hora de fazer o seu material. E é importante também que, se você tiver condições, você editar o seu material dependendo da posição para a qual você está se candidatando. Tem profissionais que trabalham na área de marketing e na área comercial. Tem experiência em ambas as atividades. Se a vaga for mais comercial, você vai ter que rechear o seu currículo de experiência, resultados na área comercial. E isso vale também se for uma posição de marketing. Então, você precisa estar sempre mexendo e editando aí o seu material. Eu já ouvi muito essa história de currículo de uma página, que não pode ter mais que uma página, mas você não pode encher linguiça, né? Você não pode colocar coisas aleatórias ali, mas o recrutador, ele não vai necessariamente, esse currículo tem 2 páginas. Nunca vi ninguém ser descartado porque o currículo tem 2 ou 3 páginas. Se o recrutador lê 2, ele consegue ler 3. Vai depender da sua experiência profissional. Tem executivo que tem 20 anos de experiência e trabalhou em mais de 10 empresas. Como que você coloca tudo isso em uma página somente? Em experiências diferentes que ele precisa relatar uma a uma. Então, é muito importante que você seja generoso aí com você mesmo e invista tempo para a confecção do seu currículo. Eu já passei por situações de estar em busca de um novo emprego e aí eu vou mexer com o currículo e eu descubro que o meu currículo está atrasado, tem 5 anos, que eu comecei na faculdade e nunca tinha terminado. Exatamente. Pelo menos para mim, isso é bem comum também. E aí o recrutador, ele vê o currículo, ele analisa, ele faz aquela seleção e aí ele chama para entrevista. E aí a gente falou já da pandemia, e a pandemia trouxe essa novidade, que nem era tão novidade assim, mas que ficou muito difundido, que é a entrevista online. Do ponto de vista do candidato, não do entrevistador, mas do ponto de vista do candidato, tem muita diferença entre uma entrevista online e presencial, a forma de se portar, o conteúdo, aquilo que ele vai falar. Tem diferença entre esses 2 formatos? Tem certa diferença, sim. O profissional precisa estar preparado e ele precisa cuidar muito do ambiente que vai dar condições para que ele faça uma boa entrevista. E quando eu estou falando de ambiente, eu estou falando até da infraestrutura.
Você não faz uma boa entrevista se você estiver num lugar barulhento e se a sua conexão de internet for ruim. Então, você precisa estar muito atento já a esses pontos antes da entrevista. É preciso também lidar com algumas surpresas. Tem recrutador, Gabriel, que não abre a câmera na entrevista. Então, imagina você falar, às vezes, meia hora, 1 hora com uma tela preta, sem deixar o sorriso, sem deixar a empolgação, mostrando que tem energia alta. E na entrevista, o recrutador está te vendo, vocês conversam, às vezes tem o toque, o aperto de mão. No vídeo é só a parte de cima aqui. Então, você tem que caprichar nas suas expressões, no sorriso, e você tem que mostrar ali alta energia. Uma das queixas, a queixa principal dos recrutadores, eu converso muito com eles, é que as pessoas estão indo para a entrevista com energia baixa. Daí você imagina, você aqui eu sei que está cheio de desafio, né? Você vai contratar alguém para a sua equipe e a pessoa já chega desanimada na entrevista com a energia baixa. Você tem vontade de trabalhar com alguém assim? Exatamente. Então, e isso, às vezes, o profissional ele tem bloqueio com câmera, por ele estar se vendo também. Eu sei, porque eu gravo muito, faço muito live e fico me olhando, é você se olhar no espelho toda hora. Você também tem que driblar isso e mostrar ali semblante, postura, energia, sorriso, disposição durante uma entrevista online. Então, esse é um desafio grande. E, assim, eu acredito, eu imagino, e aí você vai poder me corrigir se eu estiver enganado, mas que quem está em busca da recolocação, o momento da entrevista me parece que é o momento mais crítico, que deixa a pessoa mais nervosa, a pessoa que às vezes nem dorme na noite anterior pensando no que vai falar, no que dizer, no que vão perguntar. A gente consegue driblar essa ansiedade? Tem como enganar essa ansiedade para você estar mais tranquilo? Sim, porque a gente consegue driblar o nosso cérebro. E agora é uma especialista em carreira e recolocação, psicóloga, que vai poder falar isso com embasamento. Então, muito importante, antes da entrevista, boa noite de sono, fazer higiene do seu sono, não olhar muito tela, não fica olhando o currículo, nem olhando a internet antes. Tenha uma boa noite de sono, coma bem antes da entrevista, fale com pessoas positivas, deixa aquela pessoa tóxica para falar outro dia, mas foge de pessoa pessimista. E antes da entrevista é muito importante você fazer um exercício respiratório. Então o que você faz? Você vai respirar pausadamente, você vai inspirar em 4 tempos e vai soltar em 8 tempos. Ah, entendi. Cortando, eu já estava fazendo errado. Solta em 8. Faz isso por uns 3 minutos, isso já vai tirar a sua ansiedade. Isso aqui você está mostrando para o seu cérebro que você não está em situação de perigo. E durante a entrevista você também tenta respirar pausadamente. Não precisa ficar contando na entrevista, porque senão pode confundir. Eu sou meio descoordenada. Eu acho que se eu fosse fazer uma entrevista e fazer essa respiração, não ia dar muito certo. Mas respira pausadamente, toma cuidado com respiração curta. Coloca, às vezes, os pés no chão, sente a sensação do seu pé com o chão. E é muito importante também que você use um semblante suave. Você não está fazendo o exame de sangue, você está mostrando quão incrível você é nessa meia hora. E um profissional incrível é um profissional que tem bom humor. E um exercício também que eu gosto é, antes da entrevista, você fica assim, ó, por 2 minutos. Se for presencial, não vai fazer isso na recepção, pelo amor de Deus, vão achar que você é maluco, tá? Então você vai no banheiro, você vai no banheiro discretamente, 2 minutos, e essa postura aqui, ela consegue mudar um pouco do seu funcionamento cerebral e te dar mais ânimo, mais poder, mais energia. Isso ajuda muito. E se você quiser, às vezes tem profissionais que são muito tímidos também. É importante você dedicar a entrevista para alguém. Quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo, Gabriel? Eu vou pela minha mãe. Sua mãe. Então, de repente, olha a foto da sua mãe e fala: mãe, te dedico a essa entrevista. E vai lá, sorri, faz tudo o que você tem que fazer. Às vezes você não consegue fazer por você, mas você consegue fazer por alguém que você ama, que sabe que está torcendo, que às vezes, não sei, às vezes até acender uma vela para você,
tá rezando lá para que você faça uma boa entrevista, porque daí você tem motivação para agir, às vezes, além da sua zona de conforto. Isso é muito importante. Dica é o que não falta, né? Eu não sei quanto tempo de bate-papo a gente tem aqui, o pessoal pode me soprar aqui. Meu Deus, já estamos em 20 minutos e eu já vou caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes eu queria, claro, né? Você passou muita dica, mas tem uma infinidade de conteúdo, a gente poderia ficar aqui até o final da tarde batendo papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho enquanto especialista, quem está especialista em carreira e recolocação. Como que funciona isso? Não estou satisfeito com o meu emprego ou não estou satisfeito com a minha área, vou atrás de você para pedir um auxílio. Como que funciona? Qual é esse processo para a gente entender como que você pode auxiliar uma pessoa que está nessa situação? Eu ajudo profissionais a encontrar um novo trabalho. Então, o profissional me procura, faz contato com o meu escritório. Hoje eu tenho um time grande que me ajuda, porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. E a gente ajuda esse profissional, a gente pega na sua mão e ajuda você a buscar um novo trabalho. A gente escreve o seu currículo. Então, você não vai ter o trabalho de fazer o currículo, a gente vai fazer para você. A gente faz sua carta de apresentação. A gente vai otimizar até o seu perfil do LinkedIn. Se você mora aqui em Curitiba, até sua foto para o LinkedIn, eu tenho fotógrafa que me atende, que é do meu time, que vai fazer a sua foto para o LinkedIn. A gente vai te treinar para a entrevista também. Então, o que a gente faz? A gente leva o profissional e faz uma entrevista fake com ele, uma entrevista simulada. Eu gravo você, depois eu dou feedback para você, tudo gravado, te dou as opções de respostas, mediante, claro, a gente não tira a sua autenticidade, mediante verdade mesmo, tudo aquilo que você desenvolveu. E concomitante com esse trabalho de apoio, todo esse treinamento, a gente também te ajuda procurando posições no mercado e indicando o seu currículo para as empresas e para os recrutadores. Então, o resultado de quem faz uma assessoria como essa é se recolocar, às vezes, em até 20 vezes mais rápido do que um profissional que não tem assessoria. Então, é um trabalho também que te ajuda a trabalhar suas emoções, que não te deixa tão ansioso, que não te deixa tão sozinho, porque existe uma solidão de você buscar um novo trabalho, às vezes sem apoio nem da família, sem alguém para conversar, sem alguém para perguntar com que roupa eu vou para a entrevista. Então, eu e as minhas consultoras, a gente tem um relacionamento muito franco, muito direto, muito próximo do cliente, e nós auxiliamos em todas as questões que envolvem a busca por um novo trabalho. Isso é fundamental para quem tem condições de fazer, de contratar, porque você não gera tanto sofrimento e você se recoloca até 20 vezes mais rápido, né? Então, quanto vale você ficar 1 ano, 2 anos em situação de desemprego? Então, eu amo o que eu faço e eu digo que eu falo disso desde a hora que eu acordo até quando eu vou dormir. É contato com headhunter, é vaga, é currículo, é oportunidade, é treinamento de cliente, porque isso não é nem meu trabalho, é minha missão de vida, eu já tomei como missão, trabalho muito mesmo, mas é um trabalho muito gratificante, porque depois a gente vê o cliente feliz, recolocado. Até hoje mesmo, lá no grupo da empresa, um cliente nosso saiu na mídia dizendo que a empresa contratou um novo CTO e apareceu a foto dele. Então, a gente vibrou junto com ele, porque foi uma vitória do cliente, mas uma vitória nossa, de todo o time. Isso não tem preço, sabe, Gabriel? Que legal, que legal. Então, com essa explicação, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser te acompanhar nas redes sociais, fica à vontade para a gente encerrar, pode fazer a divulgação do teu escritório, telefone, endereço, redes sociais suas do escritório, enfim, pode ficar à vontade. É só entrar nas redes sociais, Thaís Targa, Thaís simples, sem H, sem nada, Thaís Targa. E se quiser mandar um WhatsApp para a gente agora, é bit.ly/FaleThaís, que daí tá falando com a gente mesmo, já vai ter a Ana que vai fazer todo o acolhimento e contar um pouco do nosso trabalho. Perfeito, então, Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Muito conteúdo, um conteúdo muito legal, muitas coisas, conforme você ia falando, eu ia pensando, vixe, estava fazendo tudo errado. Muito legal.
vai trazer muitos desses conteúdos também para sua coluna no Massa News, então fica ligado. Toda sexta-feira tem material novo da Thaís. O material dessa sexta já está pronto, né? Tá pronto. O material já tá na sua mão, né? Já tá preparado. É só chegar sexta-feira para a gente publicar. Obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, de coração, gratidão. Muito obrigado para você e muito obrigado para você também que está acompanhando aqui esse nosso bate-papo, mais um Massa News Entrevista. Não se esqueça de seguir o portal Massa News em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, Facebook, daqui a pouquinho a gente está no TikTok também. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente posta um vídeo novo e sempre que você quiser notícias de Curitiba e região metropolitana e, é claro, também de todo o Paraná, é só acessar o portal massanews.com, a notícia em movimento.